Boa tarde, pessoal. Continuando a série Ortodontia, Ortopedia Facial e Ortopedia Funcional dos Maxilares, o assunto hoje é aparelhos, dobragem de fios e energia potencial elástica. O conceito de energia é importante para entender como esses aparelhos funcionam em interação com tecidos vivos. Energia é tudo aquilo que pode ser transformado em trabalho, movimento ou ação. A energia não pode ser criada, não pode ser destruída, se transforma de um tipo em outro e ela pode ser também armazenada. Nós vemos aqui uma figura de um arqueiro com uma flecha, onde a energia potencial elástica é definida com a energia de uma corda, quando ela é esticada, o fio ou mola, que possui elasticidade. A forma de energia potencial elástica é de kx² sobre 2. Observem aqui o desenho de um arqueiro com uma força, que é a flecha. Eu já havia falado que a força é um vetor representado sempre por uma flecha e, ao puxar a corda de um arco e flecha, bem como ao esticar ou comprimir uma mola, a energia está sendo utilizada para deformar um corpo. Um arqueiro tem que usar a energia de seus músculos para puxar a flecha para trás e o arco para frente. Dessa forma, a corda desse instrumento fica tracionada e com certa quantidade de energia armazenada. Quando o arqueiro solta a corda, a flecha recebe parte dessa energia e com isso adquire movimento. Nas dobragens dos fios, a força da mão do profissional exerce o mesmo papel. A energia fica acumulada e pode ser transferida ao ativar-se a mola. Nós vemos aqui a mão do profissional ou o profissional ou o ortotécnico fazendo uma dobra de loop em um fio de aço. Vejam a força, onde os dedos aplicam uma força sobre esse fio de aço, mudando a sua conformação espacial e assim acumulando energia em sua estrutura. Nós, profissionais transdisciplinares da biomecânica, temos o papel de observar esses biomateriais, onde são sendo utilizados em contato com o organismo humano e também hoje como esses biomateriais estão sendo colocados em contato com o meio ambiente ou reciclados. Por isso, nós temos a questão ambiental muito importante hoje para ser determinada pela reciclagem desses materiais. As propriedades mecânicas do fio inoxidável são a dureza, fragilidade, modularidade, flexibilidade, tratamento térmico e resistência à fadiga do fio de aço inoxidável, pois essas propriedades orientam sua aplicação clínica. Vemos aqui um loop de fio de aço inoxidável com a dobra do loop, onde existe a região de compressão, a região de tração e aqui a região de cisalhamento ou ruptura do material. Nós vemos aqui uma dobra de loop em fio de aço, já no modelo em gesso. Não sei se os senhores vão observando, mas aqui tem algumas irregularidades na estrutura do material que podem ter sido já quando foi fabricado, né, ter vindo com essa irregularidade, ou pelo retrabalho da mão do profissional sobre o fio de aço. Nós não indicamos retrabalho, redobragem em fios de aço por causa disso. Então, nós vemos a dureza Brilliant de 200 HBr, o alto módulo de Young 190.000 MPa e o coeficiente de Poisson de 0,33. O aço inox austenítico, cromo níquel molibdênio, AISI 316, é normalmente utilizado com essa finalidade. O alto grau de biocompatibilidade e o código de reciclagem é 8. Normalmente, a gente deve colocar isso para identificar o aparelho, o material que está sendo entregue pelo laboratório, pelos pacientes, principalmente em relação a onde ele vai ser descartado ou reciclado no meio ambiente. Vejam aqui a biomecânica dos músculos estriados, sarcômero
que é a unidade que trabalha o músculo, ele é um polímero, como eu havia falado nas outras aulas, ele é uma macromolécula, um polímero biológico natural. Então, existe uma analogia, uma similaridade entre o funcionamento das coisas na natureza nos 3 reinos, ou seja, no reino mineral, animal e vegetal. Nós vemos aqui a analogia que vai ser feita entre o funcionamento do músculo e o funcionamento dos nossos aparelhos. Como eu disse anteriormente, nossos aparelhos imitam o funcionamento natural, ou seja, eles obedecem às leis da natureza ou os axiomas. Vemos aqui o sarcômero, que a organização dos sarcômeros determina as propriedades de um músculo. Então, 3 sarcômeros em série aumenta a velocidade muscular. Temos aqui 1, 2, 3 sarcômeros em série. Imagine aqui as dimensões do espaço. Aqui nós temos 3 sarcômeros em paralelo, que aumenta a força muscular. Então, vemos aqui 3 sarcômeros em paralelo. A força de um sarcômero, 1 newton, quando esses sarcômeros estão em série, ela continua a mesma, ou seja, ela continua com o valor de 1 newton, ela não altera. Quando esses sarcômeros estão em paralelo, aumenta a força. Essa força é somada, então o total dela dá 3 newtons, ou seja, triplica a força quando os sarcômeros estão em paralelo. A amplitude do movimento com o sarcômero é de 1 centímetro, com 3 sarcômeros em série, ele triplica esse valor, ou seja, aumenta a amplitude do movimento quando os sarcômeros estão em série. Com os sarcômeros em paralelo, a amplitude ou a velocidade continua a mesma, ou seja, 1 centímetro. Então, a força que é alterada, é aumentada quando os sarcômeros estão em paralelo. O tempo, vejam, de 1 segundo, 1 segundo e 1 segundo, não há alteração para esses sarcômeros em série ou paralelo. E aí os senhores vão lembrar da questão do impulso, que eu já havia dito, tão importante para o funcionamento muscular e também para o funcionamento dos nossos aparelhos. Então, vejam que a velocidade de um sarcômero de 1 centímetro por segundo, quando os sarcômeros estão em série, ela triplica, né? Passa a ter maior velocidade, passando para 3 centímetros por segundo. E quando esses sarcômeros estão em paralelo, a velocidade continua a mesma, não altera, é de 1 centímetro por segundo. Estamos fazendo uma similitude, uma analogia entre o funcionamento muscular e o funcionamento dos nossos aparelhos. Vejam aqui a lei de Hooke, mostrando que a associação de molas pode estar em série e em paralelo. As molas em série, temos aqui 2 molas, K1 e K2, que, através da lei de Hooke, a força é igual a menos Kx, ou seja, menos a constante do material, da estrutura, e vezes o deslocamento. Então, a força em molas em série, ela é distribuída por igual no conjunto. A força que entra aqui é a mesma que sai aqui e ela é distribuída de forma uniforme. Então, o deslocamento total é a soma dos deslocamentos de cada mola, ou seja, o X equivalente é igual ao X1 mais o X2. Ao associarmos 2 molas em série, o K equivalente será menor que a constante das molas separadamente. Já ao associar em molas em paralelo, cada mola vai possuir a sua tração. Então, a força equivalente é igual a F1 somada a F2. Então, aumenta a força. Com a variação da distância entre as 2 superfícies, as deformações em todas as molas são iguais. Então, X equivalente é igual ao X1, que é igual ao X2. Ao associarmos 2 molas em paralelo, obtemos a mola equivalente mais rígida. Então, o K equivalente é igual ao K1 mais o K2. Como eu disse, nós vamos fazer uma analogia, uma similitude com o trabalho dos nossos aparelhos. Vejam a associação de molas em paralelo e em série. Aqui nós temos molas em série, nós vemos uma mola com 1, 2, 3, 4, 5, 6 loops. Essa mola está em série. Então, se o K1 é igual a K
2, que é igual a K, até N vezes, aqui no caso N é igual a 6, né? Então, nós temos que o K equivalente é igual ao K sobre N, o número de loops que ela contém. Então, a força é distribuída por igual no conjunto, a força que entra aqui é igual à força que sai. Quando nós ativamos aqui com o alicate ou com a mão, nós aumentamos esse deslocamento e liberamos essa energia que está acumulada aqui. Ela passa para os tecidos. Então, a força é distribuída por igual no conjunto. O X equivalente é igual à força sobre o K equivalente. Então, os senhores podem falar assim, mas essa mola nós chamamos de barra ondulada, de grade contenedora de língua, mas isso para a biomecânica é irrelevante. O que nós temos que analisar é que isso trata-se de uma mola em série. Molas em paralelo, inferior e superior. Nós temos aqui aparelhos com molas em paralelo, superior e inferior, mostrando dois tipos. Para a biomecânica, ela não tem a intenção de juízo de valor, ela não faz competição entre aparelhos, ela analisa os acessórios de acordo com as leis da natureza, com a física e a matemática. Então, os biomateriais, com a geometria, a forma e a função, é analisado de forma a avaliar cada acessório, como ele trabalha e as reações que ele provocará nos tecidos vivos. Então, não cabe a nós a indicação de juízo de valor. O que cabe é que todo profissional tem que avaliar, fazer essa análise para ver qual o aparelho mais apropriado, mais indicado para aquele paciente, de acordo com a função, o funcionamento de seus acessórios, que são feitos com esses biomateriais. Então, vejam que no caso das molas em paralelo, nós temos a força equivalente, que é igual à força do inferior mais a força do superior das molas. O X equivalente é igual ao X inferior, que é igual ao X superior. Neste caso, ao associarmos duas molas em paralelo, obtemos a mola equivalente mais rígida, ou seja, o K equivalente é igual ao K1 mais o K2. Então, cabe a nós fazer a análise da similitude da analogia com os tecidos vivos, no caso, o tecido muscular. Propriedades mecânicas dos materiais. É fundamental na utilização de biomateriais, a compreensão das propriedades mecânicas, de como ele vai interagir com os tecidos vivos. Então, nós temos aqui que o biomaterial resina acrílica, trata-se de um polímero pó, um monômero líquido, que é um polímero químico, ou seja, uma macromolécula com ligações químicas entre os grupos de repetição. Como nós temos no uso de indicação de aparelho, as indicações e contraindicações de todos os tipos de aparelho de forma individualizada de acordo com a maloclusão e o plano de tratamento do paciente, nós temos aqui as desvantagens e as vantagens da utilização desses biomateriais. Então, a resina acrílica, ela tem como vantagens a elasticidade, ela tem um módulo de elasticidade menor se comparado ao módulo de elasticidade do fio de aço, mas ela tem elasticidade, por isso ela é biocompatível. Não existe nada absolutamente elástico, nem nada absolutamente plástico na natureza, eu já havia dito isso. Então, além da elasticidade, para trabalhar em tecidos vivos, ela tem a fácil fabricação, a baixa densidade como vantagem e também o baixo custo, por isso que ela é utilizada até hoje nos tratamentos. E como desvantagens, ela tem a baixa resistência mecânica, a degradação com o tempo. Nós vemos aqui o código de reciclagem para a questão do meio ambiente, onde ele é o nível 7º. Olha aqui o código de reciclagem desse biomaterial, resina acrílica. Já o aço inoxidável, ele contém ferro, carbono e outros metais. Esses metais são bons condutores de energia, então ele tem uma alta resistência mecânica como vantagem, uma resistência ao desgaste e uma energia de deformação alta.
Já como desvantagem, ele tem a corrosão em meio fisiológico, em meio ácido, não é apropriado em tecidos conectivos moles e tem uma alta densidade. Então, o que quer dizer que o fio de aço inox ele pode sofrer corrosão em meio fisiológico, em meio ácido. Isso acontece pelo ataque ao óxido de cromo, a camada de óxido de cromo, e normalmente essa corrosão acontece na região interna dos tubos telescópicos ou na região interna da resina onde os fios são presos. É normalmente ali que ocorre a corrosão do fio de aço. Então, veja aí que o código de reciclagem dele é o 8 para a relação ao meio ambiente. Como eu havia dito aos senhores, o polimetilmetacrilato é resina acrílica, ela também é utilizada, ela também interage com o organismo vivo. Então, nós vemos que ela é fortemente dependente da interação das cadeias de polímero, das macromoléculas, dos meros, que eu já havia explicado em outras aulas, os senhores podem olhar lá, e da capacidade das cadeias de se alongar e alinhar na direção da força aplicada. Observe aí o início do entendimento de como essa resina acrílica vai interagir com os tecidos através da força aplicada. Então, nós vamos começar a entender isso aí. Então, polimetilmetacrilato é o nome comercial do PMMA, né, da resina acrílica. Ela tem um alto grau de biocompatibilidade, com raras exceções de sensibilidade alérgica. Há de se fazer atenção a essa sensibilidade alérgica dos pacientes em relação ao PMMA. É aconselhável, muito aconselhável, que permaneça o aparelho pela primeira vez na boca do paciente, sob vigilância do profissional durante no mínimo meia hora, é o prazo mínimo, porque nessa meia hora de contato do aparelho com os líquidos, com fluido fisiológico, aí pode acontecer sensibilidades alérgicas. Então, o profissional tem que ficar atento na primeira meia hora, não tirar o aparelho da boca, porque às vezes fica ansioso, deixa o paciente dentro do consultório, sob vigia, olhando se apresenta alguma reação, principalmente as crianças, porque nem sempre a criança sabe falar, tá aqui ardendo um pouquinho, tá coçando, tá incomodando, então é aconselhável, muito aconselhável, que os profissionais deixem esse aparelho meia hora em contato na boca do paciente, contato principalmente com a saliva, para fazer o acompanhamento se caso acontecerem algum tipo de reação alérgica. O código de reciclagem do PMA é 7, observe aqui, ele tem resistência à tração de 70 megapascal, modo de Young de 4.040 megapascal, com baixo alongamento na ruptura e o coeficiente Poisson 0,35. Na interpretação, na equação e na interpretação física e matemática das leis de planas em 3D, eu já fiz esse trabalho. Esse modo de Young, coeficiente Poisson e outros parâmetros das leis da natureza foram feitos por mim, foram analisados por mim. Então, já é aí uma entrada para leis de planas na tridimensionalidade relacionada aos axiomas. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.